O desastre da mina Evandale foi um grande incêndio na Evandale Colliery perto de Plymouth Township, Pensilvânia, em 6 de setembro de 1869. Causou a morte de 110 trabalhadores. Começou quando o revestimento de madeira do poço da mina pegou fogo e incendiou o britador de carvão construído diretamente acima. O poço era a única entrada e saída da mina, e o fogo prendeu e sufocou 108 dos trabalhadores. As outras duas fatalidades eram socorristas. Foi o maior desastre de mina até aquele ponto na história americana. Um dos primeiros esforços globais de socorro ocorreu após o desastre, com doações para as famílias das vítimas chegando de todo o mundo. Outro resultado do incêndio foi a promulgação pela Assembleia Geral da Pensilvânia de uma legislação estabelecendo regulamentos de segurança para a indústria de mineração de carvão, tornando a Pensilvânia o primeiro estado a promulgar tal legislação. Essas leis determinavam, entre outras coisas, que deveria haver pelo menos 2 entradas para minas subterrâneas. O desastre também fez com que milhares de mineiros se juntassem à Workingmen's Benevolent Association, um dos primeiros sindicatos a representar mineradores de carvão nos Estados Unidos. A contínua luta trabalhista e social nos campos de carvão antracito da Pensilvânia resultou em um aumento das atividades da Molly Maguires, uma organização controversa que conduziu ataques violentos contra operadores de minas de carvão antracito. Esses conflitos eventualmente resultaram no julgamento e execução de 20 membros da Molly Maguires em Patesville e Jim Thorpe. O Steuben Shaft na Evandale Colliery está situado na margem direita do rio Susquehanna, a 4 milhas de Plymouth Township, Pensilvânia, no condado de Luzerne. Foi desenvolvido em 1867 pela Nanticoke Coal Company, uma subsidiária da Delaware, Lackawanna and Western Railroad. O poço de 327 pés de profundidade, 100 metros, permitiu o acesso ao Reddish Vein de 9 pés, que produziu um grau comercialmente desejável de antracito. O poço foi revestido com madeira e dividido em 2 seções. Uma seção foi reservada para ventilação ascendente fornecida por uma fornalha. Essencialmente, o poço ascendente foi usado como uma chaminé, com os gases de exaustão quentes puxando o ar para cima e para fora da mina. O disjuntor foi construído diretamente no topo da boca do poço, e o carvão foi extraído pelo uso do método de sala e pilar. Havia apenas uma saída da mina, a saber, o poço. Essa prática havia sido proibida na Inglaterra, mas era comum em minas de carvão antracito nos Estados Unidos. O Steuben Shaft parecia ter sido um desastre esperando para acontecer, mas esta era uma construção de última geração para minas de carvão de poço profundo americanas na época. Era também, por design, a configuração mais econômica possível. A falta de uma segunda saída minimizou o tempo de desenvolvimento não produtivo, a localização do disjuntor acima da estrutura principal reduziu o transporte de carvão até o ponto de processamento e a ventilação do forno exigiu menos desembolso de capital do que a ventilação mecânica, ventilador, que havia sido desenvolvida uma década antes na Inglaterra. Cerca de 200 trabalhadores estavam empregados na mina, com a força de trabalho sendo predominantemente galesa. Uma greve de 3 meses tinha acabado de terminar, e o turno diurno estava na mina, na segunda-feira, 6 de setembro de 1869. Durante a manhã de 6 de setembro de 1869, o britador de carvão no topo do Steuben Shaft na Evandale Colliery pegou fogo.
Os investigadores oficiais concluíram que a fornalha, localizada a mais de 100 pés do poço, mas conectada a ele por uma chaminé, foi a fonte de ignição, com chamas subindo pelo poço reforçado com madeira e engolfando toda a estrutura de madeira até a casa principal, 60 pés acima da estrutura principal. No entanto, nem todos aceitaram a teoria, então o conflito étnico entre trabalhadores guelzas e irlandeses, espionagem industrial e combustão espontânea também foram considerados como possíveis causas. Todo o turno interno do dia ficou preso no subsolo. As chamas cresceram rapidamente incendiando a maioria das estruturas de madeira ao redor. James M. Corrigari, o escritor de um artigo de pesquisa sobre o incidente, descreveu-o assim: imagine um avião de fogo correndo em um ângulo de cerca de 33 graus em direção à colina acima, e depois de ter percorrido essa distância, veja-o disparar em uma imensa coluna no ar, enquanto densas nuvens de fumaça envolvem todos os objetos ao redor, e o leitor pode ter uma vaga ideia do espetáculo. À medida que o fogo aumentava, ele atraía centenas de pessoas, especialmente famílias de mineiros presos. A multidão eventualmente cresceu para quase 10.000 espectadores, impotentes para fazer qualquer coisa além de assistir enquanto os prédios e o poço queimavam. Água foi logo trazida para diminuir o fogo. Assim que as chamas foram extintas o suficiente para que os socorristas se aproximassem do poço, preparativos foram feitos para colocar uma torre sobre a abertura pela qual os homens poderiam descer para dentro da mina. A torre foi montada por volta das 17h30, e um consenso foi alcançado para enviar um cachorro para dentro da mina primeiro para garantir que era seguro. O cachorro foi baixado e retirado vivo, indicando que seria seguro para humanos. Antes que o cão fosse baixado no poço, vários homens ligaram para a mina, esperando receber uma resposta dos mineiros presos. Embora alguns alegassem ter ouvido uma resposta, a maioria não tinha ouvido nada. Isso se repetiu depois que o cão foi trazido e a mina foi considerada segura, com o mesmo resultado. Um voluntário, Charles Vartui da mina de carvão Grand Tunnel, foi então convidado a descer na mina e relatar as condições internas. Às 18h30, Vartui entrou em um balde preso à torre e foi baixado lentamente para o poço. 14 minutos depois, ele deu um sinal para subir. Vartui relatou que havia madeira na metade do poço, o que causou uma obstrução, e que pelo menos 2 homens precisariam descer para removê-la. Mais voluntários foram solicitados, e Charles Jones de Plymouth e Stephen Evans de Nottinghamshire foram selecionados para serem baixados para dentro da mina. Equipados com ferramentas como um machado e um gancho, eles sinalizaram para parar a descida várias vezes para remover obstruções. Eles chegaram ao fundo do poço às 7h05 e saíram para explorar, emergindo da mina 9 minutos depois. Eles relataram que encontraram 2 mulas mortas em uma passarela e bateram em uma porta fechada, mas não receberam resposta. Mais tarde, à noite, outros 2 voluntários, Thomas W. Williams de Plymouth e David Jones de Grand Tunnel, decidiram entrar na mina para descobrir a condição dos homens lá dentro. Eles desceram, e uma picareta e uma pá foram enviadas atrás deles. Depois de esperar algum tempo sem relatório, no entanto, outro par de homens foi enviado para procurá-los. Williams e Jones foram encontrados caídos no chão, imóveis. Williams foi trazido imediatamente e declarado morto pelos Vapers. Jones foi trazido logo depois e também declarado morto. Isso demonstrou o rápido acúmulo de black dump, dióxido de carbono e baixos níveis de oxigênio incapazes de sustentar a vida.
A presença de níveis tóxicos de Black Dump tornou os esforços de resgate muito mais complicados, pois ninguém conseguia suportar o ar cada vez mais poluído por longos períodos de tempo. A presença avassaladora de níveis letais de mofo preto augurava pouca esperança para os 108 mineiros presos. Tentativas de resgate renderam-se a operações de recuperação. A primeira prioridade era ventilar o funcionamento. Um ventilador movido por uma máquina a vapor chegou ao local na terça-feira de manhã. Uma mangueira de lona de 2 pés, 0,61 metro, de diâmetro foi lançada no fundo do poço. O ar foi bombeado para baixo, com o objetivo de estabelecer bases de ar fresco sucessivas mais profundamente na mina. As operações foram dirigidas por Thomas George de Plymouth, com uma equipe de 50 voluntários. No final da tarde, as equipes conseguiram avançar apenas 75 pés pela passarela principal, apesar da ventilação do ventilador. Para a grande consternação dos socorristas, a fornalha de ventilação e uma pilha adjacente de carvão foram encontradas em chamas, anulando os esforços para ventilar a mina mais profunda. Como a ventilação normal havia sido bloqueada por detritos no poço e na passarela principal, o mofo preto e o mofo branco, monóxido de carbono da combustão incompleta, continuaram a ser produzidos em níveis letais pela fornalha. Por esforços heróicos, o fogo foi extinto com água canalizada da superfície, usando a pressão de 300 pés como força motriz natural. A ventilação do ventilador descendente foi continuada, e sucessivas bases de ar fresco foram estabelecidas. Às 3 da manhã de quarta-feira, os trabalhadores conseguiram descer a passarela principal até o estábulo das mulas, várias centenas de pés para dentro. As 2 primeiras vítimas foram descobertas, o chefe do estábulo e um jovem condutor de mulas. Seus corpos estavam inchados com sangue escorrendo de suas bocas. Às 6h30, os trabalhadores chegaram à passarela leste, que era um corte transversal da passarela principal. Uma bratrície, barreira, improvisada de carvão, pedra, restos de madeira, lama e lona foi encontrada a menos de 100 pés para dentro. A bratrície foi construída pelos mineiros presos desesperados tentando impedir a infiltração de Black Dump, na esperança de sobreviver com o ar mais limpo da mina profunda até o resgate. Os socorristas perfuraram a bratrície e encontraram uma visão que horrorizou o coração mais forte entre eles. Agrupados, em todas as posições possíveis, estavam os corpos mortos de 67 homens e meninos. Muitas vítimas pareciam estar apenas dormindo, pais abraçavam seus filhos, homens assumiam a atitude de oração, outros se encostavam nas paredes da passarela. Alguns homens lutavam por um último suspiro, seus rostos estavam enterrados no pó de carvão do chão ou envoltos em suas camisas. Os globos aquelarres estavam salientes, e o sangue espumava de suas bocas e narizes. Mais vítimas foram descobertas em pequenos grupos ao longo de quase 500 pés para dentro na passarela leste durante a quarta-feira e o início da manhã de quinta-feira. Às 9 horas da manhã, uma bratrície de lona foi moldada na passarela leste para direcionar o ar para a passarela oeste. Mais vítimas foram descobertas lá, notavelmente 7 homens que se trancaram em uma câmara. Nenhum deles estava usando camisas. Os homens tentaram selar sua bratrície improvisada com suas roupas. Um júri foi constituído na quarta-feira pelo juiz de paz e o coroner do condado de Luzerne. A tarefa de recuperação e identificação dos mortos começou. O primeiro recuperado foi John Buan, de Plymouth, deixando esposa e filho.
Na quinta-feira, 9 de setembro de 1869, o último corpo de 108 foi recuperado. Era John Powell, de Avondale, também deixando esposa e filho. Considerando o tamanho da comunidade, as perdas foram catastróficas. 110 mineiros falecidos deixaram para trás 72 viúvas e 158 crianças órfãs. Não incluídas nesses números estavam famílias de viúvas e crianças nos países de origem dos mineiros imigrantes que vieram para a América sozinhos. Uma congregação de Plymouth perdeu todos os seus membros homens. No sábado, 11 de setembro de 1869, um inquérito do legista sobre a causa da morte das vítimas do desastre começou no Shops Hall, Plymouth. O inquérito teve que lidar com uma ironia esmagadora. O Sindicato Nascente dos Mineiros de Antracito, The Workingmen's Benevolent Association, WBA, fundado em 1868 por John Cenney, havia peticionado com sucesso a legislatura do estado da Pensilvânia para a aprovação de uma nova lei de segurança de minas, que se tornou lei em 12 de abril. A lei codificou os requisitos de ventilação e estipulou a presença de uma segunda entrada, de acordo com a prática britânica contemporânea. Esta lei não se aplicava às minas no condado de Luzerne, devido aos esforços de George Turner, o senador estadual democrata do condado de Luzerne. Mineiros, capatazes, representantes do Sindicato de Minas, WBA, especialistas em mineração e representantes dos proprietários das minas, Delaware, Lackawanna e Western Railroad, testemunharam. Surgiu uma controvérsia sobre a origem do incêndio. A gerência insinuou incêndio criminoso. Henry J. Phillips, engenheiro de mineração para DLWRR. Pergunta: você tem alguma ideia de onde o incêndio começou? Resposta: primeiro pensei que fosse da fornalha, depois, acho que o poço foi incendiado. Outros depoimentos de mineiros guelzas citaram tensão étnica entre mineiros guelzas e irlandeses, conflito entre trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados ou conflito entre trabalhadores e gerentes resultante da greve anterior. Outros depoimentos revelaram a falta de equipamento de combate a incêndio na mina. Muitos depoimentos se concentraram na falta de uma segunda saída e ausência de poços de ar profundos na mina, armazenamento inseguro de combustíveis e um histórico de incêndios. Embora a preponderância de depoimentos apoiasse a conclusão de que uma segunda saída ou fonte de ar removida do poço principal teria salvado os mineiros presos, o depoimento da empresa foi ambíguo e enganoso. James Archibald, engenheiro-chefe da DLWRR e acionista. Pergunta: você considera seguro ter uma mina com apenas uma abertura? Resposta: considero que não é mais perigoso entrar em um trem e viajar 100 milhas do que trabalhar naquela mina. A posição do sindicato foi esclarecida de forma dramática pelo representante Henry Evans. Em resposta a uma pergunta do Sr. H.W. Evans, uma testemunha não identificada disse: isso parece ter a intenção de condenar o sistema de mineração com apenas uma saída. Concordo plenamente em condenar esse sistema. O Sr. Evans disse: essa é exatamente a intenção. Nós, mineiros, pretendemos provar aqui quem é responsável por esse sistema. Pretendemos provar que é errado, enviar homens para trabalhar nessas minas, e que sabemos disso há muitos anos, mas devemos trabalhar ou morrer de fome. É aí que os mineiros se posicionam sobre essa questão, e pretendemos usar esta ocasião para prová-lo. O Sr. Evans falou com intensa emoção e sentimento, e suas palavras arrancaram uma explosão de aplausos dos mineiros na plateia.
O legista Valdian lembrou ao público que esta era uma sala de tribunal, e que a ordem e o decoro deveriam ser preservados. A repetição de tais observações ou demonstrações tornaria necessário esvaziar a sala de tribunal imediatamente e excluir todos os espectadores depois disso. Após deliberação, o júri proferiu seu veredito. Uma inquisição em Plymouth, no condado de Luzerne, nos dias 8, 9, 11 e 14 de setembro, no ano de Nosso Senhor, 1869, dizem sob juramento que a causa da morte de Palmer Still, um mineiro, e de outras pessoas foi a exaustão do ar atmosférico e a presença de abundância de gases de ácido carbônico nas ditas minas de Evandale, causadas pela queima da Red House e do breaker na dita mina, no dia 6 de setembro de 1869, destruindo os cursos de ar que saíam da mina através do poço. Que o incêndio teve origem na fornalha da mina, tendo efeito na estrutura de madeira até o curso de ar ascendente que vai do fundo do poço até a casa principal. O júri considera o atual sistema de mineração, em um grande número de casos, que agora funciona por poço, como inseguro e perigoso para o minerador, e recomendaria fortemente, em todos os casos onde for praticável, 2 locais para entrada e saída e um meio mais prático de ventilação, proporcionando assim maior segurança à vida do minerador em qualquer acidente semelhante.